Amados irmãos, chegamos à quarta-feira 30, última do ano de 2020, com suas peculiaridades nada agradáveis. Este ano de tantos óbitos em nossa cidade, nosso estado e nosso país, tanta gente contagiada, contaminada e alguns muito próximos de nós, como veremos mais adiante um pouco. Mas chegamos até aqui. E até aqui nos ajudou o Senhor, porque ainda que tenhamos passado por alguns momentos difíceis, temos absoluta convicção de que o Senhor não nos faltou e não nos faltará. Então, com esse espírito, nós vamos dar início ao nosso culto, lembrando que nosso culto de 31, amanhã, quinta-feira, começará às 19 horas. 19 horas, tenhamos toda a atenção com o horário incomum para o 31, não é? Mas tudo nesse ano tem passado por esse estado de ser alguma coisa um pouco incomum. Por esse momento nós vamos iniciar o culto e vamos convidar a irmã Maria da Penha Pessoa para nos conduzir em oração, dando início ao culto. Graças te dou, Senhor, por esta oportunidade de falar contigo mais uma vez, Senhor. Obrigado pelo dia, obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos. Obrigado porque o Senhor tem sido conosco, Senhor. Obrigado pela tua igreja que tem trabalhado, Senhor Deus, em meio à pandemia. Te agradeço pela vida de cada irmão, Senhor, que tem tornado possível esse trabalho. Que o Senhor guarde e abençoe cada um e suas famílias. Cuida, Senhor Deus, da família do pastor Elias também, como o Senhor tem cuidado até aqui. Continue dando a ele, Senhor Deus, discernimento na direção da tua igreja. Abençoe cada membro, Senhor, da igreja, cada lar, Senhor Deus, que possa ter a tranquilidade, a confiança em ti, de que dias melhores virão, Senhor. Muito obrigado, porque apesar das lutas, nós sentimos a tua presença. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela saúde, te agradeço porque o Senhor tem sido comigo e eu tenho sentido isso, Senhor Deus. Muito obrigado por cada irmão, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos sempre, Senhor, estar firme em Ti, que é a nossa esperança, que possamos ser pacientes na tribulação e perseverarmos em oração, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a vencer as dificuldades e a dar glória a Ti, Senhor. Que possamos estar sempre com nossos corações agradecidos em gratidão, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Após orar com a nossa irmã, lembremos um pequeno texto bíblico de grande alcance para esse momento e para o ano que está chegando aí, de Mateus capítulo 7, verso 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á,
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mais uma vez, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Com essa convicção, cantemos o hino Comunhão. Quão preciosas são as horas na presença do Senhor. Cantemos. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois Ele meu abrigo quando o tentador vier. Quando o tentador vier, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido, em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência esta triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e luz. Acompanhamos, amados, o momento musical com o grupo Quinários, que vem nos ajudar no culto dessa noite. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar. As pessoas são vazias.
Oremos, irmãos. Pai de amor, louvado, exaltado e magnificado seja para sempre o seu santo e poderoso nome, ó Deus. Neste momento nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, ó Pai, pelos dízimos, pela dedicação dos dízimos, das ofertas e vidas, Senhor Deus, que tudo possa ser usado, Pai bendito, conforme a tua orientação, para o engrandecimento do teu reino aqui nessa terra, Senhor. Usa as nossas vidas, ó Pai, para que possamos ser luz onde passarmos, ó Deus. Nós queremos te suplicar, ó Pai, pela vida de cada irmão, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter a consciência, Senhor Deus, da necessidade da dedicação das nossas vidas para o engrandecimento do teu reino aqui nessa terra. Muito obrigada por tudo. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Para a meditação dessa última quarta-feira, eu quero tomar um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 28, mas eu não vou ler o texto neste momento. Tenho as suas Bíblias abertas, vou recorrer a ele muitíssimas vezes para ilustrar aquilo que estou chamando de conselhos práticos à igreja. O apóstolo Paulo escreve a essa igreja, dá àqueles crentes conselhos que são muito úteis para a nossa reflexão em torno do que passamos, do que já passou e a nossa perspectiva para o próximo ano. Então, conselhos práticos à igreja. E por isso podemos imaginar aqui, ao abordar esse assunto nessa noite, pelo menos dois objetivos principais. Primeiro, reconhecer que nós temos uma responsabilidade de praticar os princípios norteadores da fé. Nós temos essa responsabilidade, vamos recordar isso. E quem sabe, em segundo lugar, uma vez que vamos olhar esses princípios ou rever esses princípios, corrigir alguns rumos de nossa vivência e até realinhá-los quando pensamos na nossa vida para 2021. Meus irmãos, as duas cartas aos Tessalonicenses não são assim volumosas em texto, mas são muito ricas em conteúdo. A igreja em Tessalônica foi fundada, organizada pelo apóstolo Paulo, quando de sua segunda viagem missionária, conforme nos relata o texto de Atos, capítulo 17. Essa igreja tinha uma composição das seguintes pessoas, da procedência das pessoas da seguinte maneira. Naquela igreja estavam convertidos judeus que abraçaram a fé cristã. Naquela igreja tinha também os gregos, tementes a Deus e que ao ouvir a mensagem de Paulo aceitaram de bom grado. Tinham mulheres, e o texto refere-se no capítulo 17 de Atos, verso 4, mulheres de posição. Algumas senhoras certamente que tinham trânsito na sociedade daquele tempo. Também se compunha de muitos oriundos do paganismo gentio. Então, temos aqui uma composição de fato muito eclética, e isso vai ter ramificações na vida da igreja. Paulo não pôde ficar ali muito tempo em face da perseguição levantada, e isso está relatado em Atos capítulo 17, versos 6 e verso 7. Depois de sua partida, Paulo envia-lhes Timóteo, que ao participar com a igreja, elabora um relatório e envia esse relatório para Paulo e relata o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Alguns estavam muito desconsolados porque seus queridos haviam morrido e eles imaginavam a volta de Jesus por aqueles dias. Então havia um desconforto, um desconsolo em seus corações por conta dessa compreensão. Outros estavam ociosos, não queriam trabalhar, até porque imaginavam a vinda de Jesus, o encerramento de todas as coisas, então estavam ociosos. Outros estavam vivendo uma vida um tanto indisciplinada. Outros estavam
tendentes a voltar aos velhos vícios do seu tempo de vivência ali na sociedade, o seu tempo de vício dos gentios. Outra coisa que sabemos é que as tribulações eram muitas e intensas, e havia até os que punham em certa dúvida o próprio caráter de Paulo e sua real motivação. E outros queriam a sua presença bem imediata, por assim dizer, sua presença iminente. Então, nós temos aqui um cardápio, de problemas, um baita cardápio. De Corinto, Paulo escreve essa carta e ele destaca ali a natureza da conversão e manifesta pelo menos 3 características básicas de uma conversão sincera, que são, aconteceu entre eles, primeiro, converteram-se dos ídolos. Aliás, isso será sempre assim. Ao olharmos para Jesus e o aceitarmos como nosso Salvador, certamente estaremos dando meia volta do caminho para onde íamos. E alguns deles converteram-se então dos ídolos. E desse modo, Cristo será agora supremo Senhor de suas vidas. Isso foi assim para eles, isso é assim para nós, certamente. Outra característica é que agora eles serviam ao verdadeiro Deus. E pensem bem, não se trata apenas de servir em função da salvação. Deus lhes deu a salvação, mas a salvação, segundo o viés de Paulo, não seria uma coisa abstrata, uma coisa distante, uma situação alienante. Salvo para servir. A salvação se compunha dessa ideia de obediência em tudo, pois a fé cristã é uma obediência do profundo do nosso coração a um novo Senhor. Eu me converto dos meus maus caminhos e eu me submeto a um novo Senhor que é bondoso para comigo e tudo o que eu faço deve ser do agrado dele. Terceira característica, esperavam o Filho de Deus do céu, vivendo nessa bendita esperança, assim iluminando as suas vidas. Tudo isso, sem dúvida, é um resumo que nós encontramos no verso 3. Aliás, um verso muito interessante que nos chama a atenção para a nossa compreensão, para esse momento que a gente está vivendo aqui. Diz o texto de 1 Tessalonicenses 1,3 a respeito deles. Ele está agradecendo a Deus por eles e tal, e no verso 3 assim: diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Que preciosa compreensão, que preciosa lembrança Paulo tinha daqueles irmãos. Da vossa fé atuante, olha o que eu disse sobre salvação. Salvação em Cristo para a vida eterna, mas salvação atuante, Vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, olha o serviço aqui de novo, e da vossa esperança bem firmada no Senhor Jesus. Talvez possamos agrupar em 3 pontos objetivos o que Paulo está dizendo. Primeiro, confirmar os novos convertidos nas verdades fundamentais que já aprenderam. Segundo, exortá-los a prosseguir na santidade. E terceiro, confortá-los quanto aos já falecidos, que causava-lhes esse tremor no coração. Como disse, o tempo de Paulo junto a esses irmãos não foi um tempo muito grande, muito extensível. Alguns acham que até tenha durado não mais que um mês. Mas ele tratou principalmente de alguns temas, e eu listei aqui apenas para compreender o que passa pelo ensino de Tessalonicenses. Ele tratou de eleição, Espírito Santo, segurança,
Trindade, conversão, segunda vinda de Cristo, testemunho do crente, santificação, dia de Jeová e ressurreição. Amados, um verdadeiro curso intensivo, de doutrina. Realmente um precioso manual é essa carta. Hoje, última quarta-feira, resumidamente, vamos tratar de alguns desses conselhos práticos, por isso que chamei nessa palavra de hoje de conselhos práticos à igreja. E não farei mais do que, de fato, lembranças pontuais do que poderia ser uma longa série de estudos nesse texto, o que a gente pode pensar para daqui a pouco. Mais adiante, né? Paulo estabelece várias regras para a igreja diante da iminência do arrebatamento e termina sua carta com 3 pedidos. Vamos tratar disso agora. Primeiro, vamos pensar nas regras. E aí eu estou no capítulo 5, de 1 a 22, e vamos lendo aos poucos. Primeiro, eles deveriam estar vigilantes. Vamos então agora para o capítulo 5, versos 1 e 2, que diz assim: Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Paulo requer aqui a ação, ele está falando de uma ação. O evento que Paulo descreve aqui é o dia do Senhor. É um assunto complexo e de compreensões divergentes, mas tomemos como base. Dia do Senhor é uma citação do Antigo Testamento, significando a intervenção divina na história com salvação e julgamento. Eu listo aqui 3 textos bíblicos que clareiam o que estou falando. O 2 é Isaías. Isaías 2,12 diz assim: Pois o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, melhor dizendo, será contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Na visão de Isaías, o dia do Senhor vai fazer isso. Ainda Isaías em 13,6: Chorai, porque o dia do Senhor está perto, virá como destruição do Todo-Poderoso. E lá em Sofonias capítulo 1,14 se diz assim: O grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. Então, o dia do Senhor será um dia de salvação, um dia de julgamento, e quem não estiver preparado para esse julgamento vai clamar e já não haverá mais alternativa, porque o dia final chegou. No Novo Testamento, no Novo Testamento, refere-se principalmente à segunda vinda do Senhor, e tenho aqui 2 palavras, uma de Lucas e outra de Coríntios. Em Lucas 17:24, nós lemos: Pois como um relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. E Paulo aos Coríntios diz: Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor. Essa é a ação do dia do Senhor com essas características. Qual é a reação? Continuemos com 1 Tessalonicenses 5, agora vamos ler um trecho maior, do verso 3 ao verso 10. E nós temos então as seguintes palavras: Quando estiverem dizendo paz e segurança, e aqui no meu texto está entre aspas, paz e segurança, então, de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos,
não estais nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós morreu por nós para que, quer atentos, quer dormindo, e com Ele vivamos. Digo, com Ele vivemos, sem o E. Vou repetir aqui o 10, o 9 e o 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quê? Quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Meus prezados, o que vamos aprender aqui? Primeiro, houve e haverá uma dupla reação a esse terrível juízo que se estabelecerá com ares de terror para quem não estiver preparado. Primeiro, a reação dos filhos das trevas. Nós aprendemos os versos 3 e 7 e a palavra é bastante forte ali. Em sua incredulidade e sua bebedeira, os não salvos crerão que tudo está calmo e em paz até que a destruição recaia sobre eles mesmos. Estarão iludidos com a sua embriaguez. A segunda reação é a reação dos filhos da luz, que é apontada nos versos 4, 5 e 6, 8 e 9 e 10. Devemos colocar então a armadura completa de Deus, pois o Senhor já nos salvou. Revestidos, assim como ele fala aos crentes de Éfeso, ele faz menção aqui dessa mesma armadura que nos protege, que nos guarda e que nos prepara para esse dia da volta do Senhor e para toda a nossa vida, até que chegue aquele dia. Bem, então a primeira coisa que Paulo situa aqui, é que nós precisamos estar vigilantes. O conselho prático para aquela igreja foi esse. O conselho prático para a igreja de hoje é sermos vigilantes. O segundo conselho prático que ele dá é que devemos ser úteis. Veja o verso 11. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. O conselho é que nós precisamos trabalhar uns com os outros e uns aos outros, edificando-nos sempre e nunca provocando o estado de derrota, o estado de sofrimento uns para com os outros. Temos aqui um alerta, um incentivo para compaixão e paciência mútuos. Veja o verso 14. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, a consolar os desanimados, a amparar os fracos e ser paciente para com todos. Eu acho que todos concordamos ser esse um momento muitíssimo prático para esse tipo de conselho. Nós devemos então alertar, incentivar mediante compaixão e paciência mútuos. Então, ser úteis, em primeiro lugar, vigilantes, ser úteis. Terceiro, ser respeitáveis. Vamos aos versos 12 e 13. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós,
vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós, vigilantes, úteis e respeitáveis, honrar e amar os líderes espirituais. Quarto lugar, conselho útil e prático: ser misericordiosos. Devemos ser misericordiosos. Veja o verso 15, prosseguindo na leitura do texto. Cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Eu acho que o texto se auto-explica, não é? Nós, permanentemente edificando a comunidade da fé, esse conselho encaixa perfeitamente. Diante das nossas limitações, dificuldades, a nossa deformação ao olhar um fato, a analisá-lo segundo o viés da nossa compreensão, precisamos sempre de uma boa dosagem de misericórdia. E a característica principal é não retornar mal por mal. Mas não para aí. Nos conselhos práticos, ele vem no verso 16 para dizer assim: alegrai-vos sempre. Paulo, embora estivesse falando, escrevendo a uma igreja, vivendo um momento difícil, mas ele está aconselhando aqueles irmãos a que, em meio àquele seu tempo difícil, olhassem para a eternidade, olhassem para o privilégio da salvação, olhassem para o cuidado de Deus na vida deles e mantivessem o estado da alegria. Quando ligamos a televisão, quando lemos os jornais, quando analisamos o momento que a gente está atravessando, somos realmente envolvidos por uma sensação de grande tristeza. Mas à parte desse mundo que nos circunda, nós temos um olhar para a eternidade. Nós temos um olhar para o cuidado de Deus, para as providências de Deus, para a confiança nele. Então cabe o alerta para que sejamos alegres. Em sexto lugar, no verso logo a seguir, que é o 17, vem um conselho prático de excelente momento: orai sem cessar. Muita gente tem comentado que esses tempos difíceis, onde muitas famílias estão convivendo com o terror da proximidade da morte, com o isolamento dos seus queridos lá no hospital, não podem vê-los, não podem visitá-los, eles ficam lá por aquele tempo da quarentena sem poder conviver com ninguém. Muita gente tem falado que muito mais pessoas têm se aproximado de buscar a Deus, de pedir a Deus, de depender de Deus. Então, nós que já conhecemos a oração, que é a nossa ligação com Deus permanente, essa recomendação prática cabe nessa hora desse tempo que encerra o ano e cabe certamente para todos sempre. Nos aproximamos de uma imunização, de uma vacina, mas eu acho que estamos aprendendo a curvar a nossa espinha, curvar o nosso corpo em oração diante do Senhor nesse tempo. Mas ele continua. Verso 18 nos chama para outra coisa muito prática e necessária. Diz o 18: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu disse lá que quando Paulo escreve essa carta, ele trata de um elenco de doutrinas e de princípios que bem merece uma série de estudos. E aqui está uma palavra que precisa ser entendida no seu conjunto: sede gratos por todas as coisas. Como ser grato por esse momento? Só quando realçamos a certeza de que não estamos sozinhos, não estamos desamparados, como disse tantas vezes ao longo desse ano, na travessia desse mar revolto, o Senhor está em nosso barquinho, e Ele pode até balançar, e Ele pode até passar por esse momento que as ondas parecem tragá-lo, mas Ele está conosco,
e não está inerte. Mas chegando ao verso 19 a 22, ele nos recomenda a que sejamos cuidadosos. Então vamos ao 19 até o 22, que diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo que é mal. Dois grupos, não é? O que fazer e o que não fazer. O que não fazer? Primeiro, não apagar, não extinguir o espírito. Isso vimos nessa recomendação muito prática: não apagueis o espírito. Nós temos anunciado, pregado, e nós cremos que quando nos convertemos ao Senhor Jesus, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Dizemos que Ele vem morar na vida do temente a Deus, e ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito está com ele. Mas o Espírito Santo trabalha na nossa vida por nossa permissão ou não. E é possível que nós entulhemos, de tantas coisas o nosso coração, que vamos amiudando, diminuindo, limitando o espaço de trabalho do Espírito, e pode chegar ao ponto de que ele não tenha vez em nossa vida, não tenha como nos conduzir, porque nós o anulamos às vezes, por nossas maneiras de, por nós mesmos, decidirmos não ouvindo o conselho, já que ele veio ser o nosso conselheiro. Não apagar o espírito, não desprezar as profecias, que no nosso caso é não desprezar a palavra. Está na moda dizer que a Bíblia precisa ser reinterpretada, precisa ser talvez quase acrescida de alguma coisa. Está em moda tratar a palavra de Deus assim. Sim, tenhamos cuidado na nossa maneira de interpretar. A recomendação é não desprezar essa palavra da verdade. Claro, precisamos estudá-la, sim. Precisamos interpretá-la com sabedoria, sim. Mas precisamos fazer isso com muito temor, não desprezando o que ela nos ensina. Isso é o que não fazer. E o que fazer? Julgar todas as coisas com muito zelo. Diz o verso 21, examinando tudo, conservai o que é bom. Isso lembra o conceito que aqueles crentes de Bereia tinham. Eles analisavam todas as coisas, conferindo se assim estava na palavra. A gente tem ouvido muitos pronunciamentos, muita gente tem se arvorado em intérprete da vontade da palavra de Deus, muita gente tem ocupado espaços televisivos e outras mídias e se arvoram em intérpretes completos e possuindo a última palavra. Analisemos, irmãos, ao ouvirmos certos discursos, se eles se apegam à palavra toda ou se eles se apoiam em versos isolados dessa palavra. Bem, já vimos então as regras, agora vamos ver o que nós podemos chamar de algumas confirmações. Eu estou agora nos versos 23 a 24. Primeiro, o verso 23 nos diz o que Deus fará. Vejamos. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor fará duas coisas, temos aqui dois planos. No presente, Ele vai fazer o que conosco? Fez lá e faz agora. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e corpo sejam mantidos. Ele está
santificando, separando, trabalhando conosco, já disse, pela ação do Espírito Santo, preparando-nos para o grande encontro. E que vai acontecer no futuro? Ele nos apresentará inculpáveis, diz o texto, plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para a maneira completa do Evangelho em nossa vida. O Evangelho não é uma coisa a ser vivida apenas olhando para a eternidade, apenas falando dos valores tão somente eternos, mas enquanto estamos aqui, de posse desse corpo, com as ações que ele pede, olha como é que o texto diz, precisamos viver o Evangelho completamente, diz o texto. O próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis. Daí, não vale a religião domingueira e a segunda-feira corrompida. Aí não vale as palavras de santidade, as palavras limpas num dia da semana e as palavras torpes todos os outros dias da semana. Não vale dedicar e entregar o meu dízimo com todo rigor e em seguida tratar de negócios de maneira escusa, inadequada, imprópria. É um conjunto. Por que Deus fará isso? O verso 24 nos diz assim: quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. Então, por que Deus fará isso? Porque ele é fiel. Por último, como disse lá, iniciando essa palavra, Paulo nos deixa 3 pedidos, que vão do verso 25 ao verso 28. Conselho prático. Diz lá, 25 a 28. Irmãos, orai por nós. Cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que essa carta seja lida a todos os irmãos. E a bênção, a graça do Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Orem por mim. Paulo pedia àquela igreja que orasse pela sua vida ministerial. Eu tenho absoluta convicção de que se sobrevivo, ou tenho sobrevivido nesses 49 anos, é porque pela bondade de Deus, em cada época da minha vida, muitos têm orado por esse líder, por esse obreiro. E ai de nós pastores, tenho certeza que falo em nome de todos os colegas que são membros aqui da nossa igreja. Nós sobrevivemos porque os irmãos nos amparam em suas orações. Esse é um conselho prático daquele tempo e para hoje. Saúdem a todos por mim. Paulo não podia chegar a todas as pessoas, mas ele como que encarrega aqueles irmãos de fazer isso. Veja o verso 26. Cumprimentai todos os irmãos. Com essas limitações desse tempo, nós que lideramos, alcançamos alguns, mas fica muita gente a quem nós gostaríamos de dar uma palavra, dizer alguma coisa, e não nos é possível. Mas multipliquem entre todos as saudações, vamos nos unir, saudando-nos com alegria, estabelecendo o vigor da comunhão. Leiam essa carta para todos os cristãos. Acho que nós poderemos dizer um dia lá, na eternidade, quando encontrarmos Paulo: Paulo, nós lemos a sua carta de Tessalonicenses à PIB de Jacarepaguá algumas vezes, e muito especialmente no dia 30 de dezembro de 2020, porque os seus ensinos ultrapassam e vencem a escala do tempo. Meus amados, não extinguiu aqui, há muito o que dizer, mas de maneira sintética, aqui estão alguns preciosos
conselhos para a nossa vida. Precisamos estar vigilantes, precisamos ser úteis, respeitáveis, misericordiosos, alegres, orando sempre, agradecidos sempre, cuidadosos, e o mais Deus fará. Vamos fechar o 2020? Então, vamos propor melhorar esse projeto para 2021? Sigamos nessa fé, nesse propósito, e que o Senhor nos abençoe e esteja sempre alertando o nosso coração para não esquecer do nosso compromisso dessa noite. Conselhos práticos. Faremos bem em atender. Deus os abençoe. Amados, chegamos ao nosso momento de intercessão e nós vamos então, nessa hora, trabalhar a nossa lista. Eu tenho dito que sempre a lista é grande, hoje ela está ainda um pouco maior, mas são pessoas que aguardam a nossa intercessão, né? Então, comecemos pelos seguintes. 3 pastores estão aqui na minha lista, nessa hora, hospitalizados. Tenho um pouquinho de dúvida do pastor Neil. São os pastores André Bonella, falei ontem de noite com ele, pastor Carlos Elias e pastor Neil Barreto. Não tenho segurança se o Neil está internado, mas estava com a Covid. Oremos. Deus e Pai, pelo menos esses 3 nomes que mencionamos aqui, sabemos que estão alcançados por essa enfermidade, mas com certeza há outros em outros lugares, como o pastor da Primeira de Vitória e outros mais. Suplicamos, ó Deus, abençoar com o restabelecimento esses teus servos, para que continuem a lidar com proficiência, com cuidado, ainda mais cuidado das igrejas que pastoreiam. Pedimos que tu abençoes os corações das ovelhas que acompanham ansiosas e que a todos seja dispensado, ó Deus, a paz, a conformação, a segurança de que o Senhor está agindo e vai atender segundo graça e misericórdia. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. J. Santos continua lembrando alguns nomes. Gilton, Elisângela, Gibson, pastor Stuart e Cláudio estão com enfermidade. E Felipe, desempregado. Este teu servo, irmão J. Santos, coloca diante de nós esses nomes e colocamos diante do Senhor para clamar, para interceder que a cada um seja dispensada a graça que precisam para o enfrentamento do seu momento. Nós confiamos na tua dispensação de favor e misericórdia e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedido da irmã Diva da Costa Paiva, oremos. Deus e Pai, aqui está, ó Deus, o pedido da irmã Diva, pelo seu esposo Henrique, hospitalizado ali em Angra, pelo seu filho Sérgio Henrique e a esposa, acometidos, ó Deus, e por essa sobrinha neta que vai passar por cirurgia ortopédica nesses dias, como está programado. Ó Deus, nós confiamos que o Senhor estará dando a cada um aquilo que cada um precisa, porque nós confiamos que o Senhor faz para nós sempre o que há de melhor. Abençoa essas vidas e ampara a tua serva irmã Diva, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos alegramos que o irmão Oscar de Lima já está em casa e se recupera. Nossa gratidão, ó Deus, porque o teu servo, irmão Oscar de Lima, está adquirindo pouco a pouco a sua saúde. Sabemos, Pai, que é um momento de crescimento, é um momento quando cada pequena atitude vai consolidando essa cura e nós sabemos que o Senhor está no controle dessa recuperação. Cuida da tua serva irmã Lindalva, dos filhos do casal e que eles entendam que a tua mão está conduzindo esse instante em suas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Maria Aparecida Libório da Costa, a última informação que temos é que ela está hospitalizada, recuperando-se de Covid. Pai amado, suplicamos-te novamente a favor da irmã Maria Aparecida. Sabemos
por esse último recado que tivemos da sua hospitalização. Estamos buscando novas notícias e onde ela estiver agora, com certeza, dispensa favor, graça e misericórdia. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Voltamos à irmã Maria Marquesa Dias, recuperando-se gradualmente da sua queda e, infelizmente, com algumas outras situações em volta disso. Nós pedimos que os irmãos lembrem dela. Pai amado, a tua serva, irmã Maria Marquesa Dias, vem experimentando, ó Deus, um momento um pouco mais difícil na sua vida. E com ela, a sua família também. Mas, ó Deus, olha para ela com a brandura que o Senhor tem e dispensa sobre os que estão em volta da tua serva também o devido cuidado, como até agora, renovação de forças para vencer esse momento e logo, logo possamos juntos, com alegria, te agradecer. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso amigo Reinaldo Leitão, nosso vizinho, está hospitalizado, nesse tempo aguardando cirurgia, um tempo complicado nos hospitais, mas vivendo um momento de muito abatimento, que é próprio do idoso quando fica isolado do seu mundo doméstico, né? Oremos pelo seu Reinaldo, pela sua família. Deus e Pai, nós apresentamos o nosso amigo muito querido, irmão Reinaldo Leitão. Ele está hospitalizado. Nós pedimos que o Senhor coloque no coração dos médicos a ligeireza possível para que essa cirurgia seja feita. É sempre no teu tempo, Senhor, mas nós clamamos para que, quanto possível, Deus, segundo tua graça, ele logo esteja se recuperando em casa com a sua família, quando um tratamento mais amoroso de casa possa ajudá-lo a vencer essa crise que todo idoso passa ao se ausentar de casa. Cuida dele, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Carlos Alberto Soares Galvão, este teu servo, nosso Deus, experimenta a recuperação da Covid. E nós somos gratos porque ele tem recuperado bem. E esperamos que brevemente esteja totalmente livre das incomodações dessa enfermidade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Souza Gama e esposa Hélia já estão em casa recuperando da Covid. Pai amado, aqui está esse casal que estimamos, Pastor Gama e a irmã Hélia. Te agradecemos pela recuperação já experimentada e te rogamos que se consolide plenamente a sua saúde para a vivência familiar, para a vivência na fé, para a alegria dos nossos corações e manifestação do teu poder. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Alda Moraes Dutra e irmã Cremilda Lisboa por sua filha Débora. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estão duas famílias, a irmã Alda Moraes Dutra e a irmã Cremilda Aparecida, que pede pela Débora. São duas situações bem distintas. A irmã Alda com a sua idade avançada, algumas enfermidades que a rodeiam, a luta da sua família, e a Débora, ó Deus, que vence 2020 na expectativa de receber o transplante renal. Deus, o Senhor sabe sempre o que faz e nós nunca queremos duvidar disso. Por isso que confiadamente entregamos esses dois nomes em tuas mãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Casal Catarina e Ubirajara, Deus e Pai, estes teus filhos atravessaram boa parte deste ano lutando com enfermidade. E sabemos, ó Deus, que eles têm vivido momentos alternados, alguns momentos mais dramáticos, outros momentos mais leves, mas uma coisa não tem mudado nos seus corações, é que confiam que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando e suas vidas estão nas mãos do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Tânia Fritz por sua irmã Sueli. Deus e Pai, aqui está o pedido da irmã Tânia, que foi batizada domingo. Nós, com ela, suplicamos pela sua irmã Sueli, que está enfrentando um tratamento de câncer. E lembramos da irmã Célia Regina Mota, que nesses dias, inclusive, precisou de tratamento hospitalar.
e encontrou um ambiente tão ruim, ó Deus. Mas, Senhor, a tua mão é poderosa para socorrer a Sueli, lá em Santa Catarina, e a Célia Regina, aqui pertinho de nós. Abençoa essas vidas, manifesta teu poder, e nós estamos submissos ao querer do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembro também com câncer a Glauci Neide, irmã da irmã Inalda. Deus e Pai, Glauci Neide é um nome que temos citado aqui nos cultos. Nós nem a conhecemos pessoalmente, mas o Senhor a conhece presencialmente. E a tua serva, irmã Inalda, clama pela sua irmã. E aproveitamos para colocar em tuas mãos também a vida do seu Ivaldo, irmão Ivaldo, pai da irmã Inalda, que vive o seu momento de velhice com diversas conturbações. Manifesta a tua graça sobre essas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A Javé Berlanda e Antoeme. Deus e Pai, nossa última quarta-feira do ano, e aqui estão esses dois nomes que nós abraçamos para interceder por quantos são necessitados de maneira peculiar da tua graça, da tua direção, para virar e chegar a mais um ano. Ó Deus, cuida dessas vidas e as famílias em volta deles, porque cada um requer, ó Deus, um tipo de complemento familiar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Ana Maria Mendes informou que João Gabriel, como disse domingo, passou por uma cirurgia muito delicada que durou 6 horas e se recupera. E o Eduardo, que é médico, amigo dela também, que está em tratamento quimioterápico. Pai amado, lembramos o Eduardo, que é médico, lutando com a quimioterapia, e o João Gabriel, que passou por essa cirurgia. Eles já são conhecidos do Senhor, porque temos lembrado deles muitas vezes. E repetimos aqui que esperamos da mão do Senhor dispensação de favor e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eliane Moraes Medrado e Ângela Amaral. Deus e Pai, mais 2 servas do Senhor, a irmã Ângela Amaral e a irmã Eliane Medrado. Ó Deus, elas têm suas dificuldades peculiares, como temos dito. Mas isso é muito claro e muito compreensível, porque o Senhor sabe. O Senhor é onipresente e onisciente. Então, quando pedimos e o Senhor dispensará de acordo com o que cada uma precisa. E isso clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fechamos, ó Deus, os irmãos, esse momento, lembrando de algumas coisas que colocaremos agora. Ó Deus, aproxima-se o novo ano, nosso grupo novo de gestores dos vários segmentos da igreja vai assumir ao início desse ano as suas tarefas. Nós clamamos que cada um seja revestido de poder, compreensão, discernimento, sabedoria e a alegria de te servir, a alegria de ser útil ao teu reino. Toma conta de suas vidas e ajuda-os com ideias e planos para o crescimento do teu reino aqui. Lembramos nossa cidade, lembramos nosso estado, lembramos, ó Deus, o nosso país, lembramos os cientistas que estão lidando com esse imunizador, esse imunizante, essa vacina. Lembramos, ó Deus, que precisamos disso para dar um alento à nossa sociedade brasileira e pedimos que isso seja tratado com isenção de ânimo, pensando tão somente no bem-estar do povo. Apresentamos-te também o geral de nossa igreja, te agradecemos a fidelidade, te agradecemos a comunhão dos irmãos, te agradecemos porque há um espírito de busca de recuperar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros, de comunicar uns com os outros, desse modo dando-nos uns aos outros suporte para vencer esse tempo. Lembramos também da nossa convenção, dos seus problemas, seus líderes, e deixamos tudo isso em tuas mãos. Pai, é assim que fechamos o nosso momento intercessório dessa última quarta-feira. Faz descer sobre nós isso que já tem vindo, que é a tua graça, a tua direção e os teus cuidados. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Depois desses pedidos, cantemos, irmãos, abrigo, 2 estrofes, refúgio Cristo sempre dá, né? Cantemos. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio de todo mal. Quem nele crê escapará de tudo quanto é infernal. Se Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Se Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Embora ruja o temporal, eu sei que não me alcançará. Seguro estou no vendaval, abrigo meu Jesus será. Se Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Se Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Chegando, irmãos, à oração final, que nos será conduzida pela irmã Maria José Pereira da Silva, resta-nos convidar a todos para amanhã, 19 horas, pontualmente, início do nosso último culto deste ano de 2020. Um grande e forte abraço a todos, que todos sejam guardados nessa noite, amanhã, enfim, todos os dias, e possamos com boa expectativa, amanhã, quinta-feira, cultuar ao Senhor com toda alegria. Estaremos tratando dos pedidos que estão chegando e faremos isso com todo o prazer. Oremos finalmente com a irmã Maria José e que Deus nos dê uma noite abençoada. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Nesse momento queremos te agradecer pelo culto que te prestamos, Senhor, pelos cânticos, pela adoração ao Senhor, pela entrega da Tua Palavra, Senhor. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor desta noite, Senhor. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos, Senhor Deus, os seus familiares, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, protege-nos com Teu poder, com a Tua graça, com Teu amor. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor. Abençoe o nosso pastor e a sua família. Abençoa, Senhor Deus, todos nós, Senhor Deus, derramando bênçãos a cada dia, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.
Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.